Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um ginásio empoeirado banhado pela luz da tarde, um jovem boxeador arrogante se aquecia diante de seus companheiros. Sua reputação era sólida, ele vencia todas as suas lutas locais com uma facilidade desconcertante. A adrenalina lhe dava asas, e seu ego inflado o levava a zombar de qualquer um que ousasse criticar seu talento. Enquanto desferia uma série de golpes rápidos no saco de pancadas, avistou o homem no fundo da sala, um velho calmo, de aparência quase comum, observando cada movimento com olhar penetrante. Os outros haviam se calado respeitosos, até mesmo intimidados pela sua mera presença. Mas o jovem e seguro de si boxeador via apenas um espectador silencioso. Ei, vovô, disse ele com um sorriso irônico. Você acha que consegue me vencer? Um silêncio pesado tomou conta da sala. O velho levantou-se lentamente e um arrepio percorreu a plateia. Era Chuck Norris, lenda viva, mestre indiscutível das artes marciais. Seu olhar, calmo, mas incisivo, perfurou o jovem boxeador como uma lâmina invisível. Tem certeza de que quer testar isso? Chuck perguntou com a voz baixa, mas autoritária. O jovem caiu na gargalhada, subestimando completamente a ameaça. Vamos, vovô, me mostre o que você sabe fazer. Segundos depois, o que deveria ser um encontro amigável se transformou em uma lição inesquecível. Em uma fração de segundo, o jovem boxeador percebeu no chão o verdadeiro poder e maestria de um mestre em artes marciais. A humilhação foi completa, mas a lição foi indelével. O ginásio de boxe vibrava ao ritmo dos socos nos sacos de pancada e dos gritos dos jovens lutadores. Entre eles, Jake Thompson, de 19 anos, era a estrela indiscutível. Alto, musculoso e rápido, ele acumulava vitórias locais como se fosse brincadeira de criança. Cada soco soava como mais uma prova de sua superioridade. Naquele dia, uma atmosfera sinistra pairava no ginásio. Um homem mais velho, quieto, mas imponente, assistia aos treinos do fundo da sala. Seus movimentos eram medidos, cada respiração calculada. Os outros boxeadores o cumprimentaram respeitosamente, mas Jake, confiante em si mesmo, não notou nada além de um espectador silencioso. Ei! Jake chamou, aproximando-se do velho. Você veio para assistir ou para fazer papel de bobo? O homem não sorriu. Permaneceu imóvel, apenas atento. Quer que eu te mostre como é um soco de verdade? Jake continuou, com a voz cheia de arrogância. Ou vai só fingir que quer me impressionar? Os outros boxeadores trocaram olhares preocupados. O homem avançou lentamente. Seu corpo não era enorme, mas sua presença parecia preencher toda a sala. Posso te mostrar, se você estiver disposto a aprender, ele disse calmamente. Jake caiu na gargalhada. A ideia de um velho poder competir com ele era impensável. Vamos, vovô, me mostre o que você sabe fazer. Segundos depois, um chute executado com perfeição, seguido por uma série de movimentos fluidos, fez Jake cambalear. Ele percebeu tarde demais que havia subestimado o oponente. Num instante viu-se no chão, sua arrogância vencida por uma maestria que jamais imaginara. É isso, a diferença entre um novato e um mestre, murmurou o homem. Jake, ofegante e humilhado, ergueu os olhos e finalmente reconheceu o convidado inesperado, Chuck Norris. As risadas cessaram. O ginásio inteiro prendeu a respiração. E aos olhos de Jake, uma nova realidade surgiu. Ele tinha muito a aprender. No dia seguinte, Jake voltou à academia, ainda marcado pela humilhação do dia anterior. Seus músculos doíam, mas seu orgulho ferido levava a se redimir. Chuck Norris já estava lá, imóvel perto do tatame, observando o jovem boxeador chegar. Você voltou, disse Chuck calmamente. Isso significa que você está pronto para aprender, ou seu ego é maior que sua razão. Jake sentiu uma mistura de medo e desafio. Quero aprender, respondeu, embora parte dele temesse o que isso implicaria. O professor começou com o básico: postura, respiração, concentração. Jake, acostumado a golpes poderosos, porém impulsivos, rapidamente percebeu que seus movimentos rápidos, porém desordenados, não eram suficientes. Cada correção de Chuck o confrontava com seus erros. Força bruta não vence uma luta, explicou Chuck, guiando os braços de Jake. É precisão, timing e autocontrole que fazem a diferença. Nos dias seguintes, o treinamento tornou-se quase um ritual. Jake suportou exercícios que nenhum boxeador comum jamais imaginaria. Esquivas impossíveis, movimentos silenciosos, encadeamentos de socos com os olhos fechados. Seus músculos gritavam de fadiga, mas sua mente começou a entender a lógica por trás de cada movimento.
Certa noite, após uma longa sessão de treinamento, Jake sentou-se exausto, mas impressionado. Chunky recostou-se nele e disse: "Você tem potencial, mas precisa esquecer que é um campeão local. Aqui você é um estudante. E um estudante humilde aprende mais rápido que um mestre arrogante." Pela primeira vez, Jake sentiu que a humildade podia ser uma força. Uma centelha de respeito nasceu pelo mestre que o havia humilhado, mas lhe mostrou um caminho para algo muito maior. Mas a aventura estava apenas começando. Chunky havia planejado um teste final para Jake, um desafio que testaria tudo o que ele havia aprendido, e revelaria se sua arrogância poderia realmente ser transformada em disciplina. Uma semana depois de começar o treinamento, Jake estava no tatame com o coração disparado. Chuck Norris o observava com um olhar severo e atento. Hoje não seria uma sessão de treinamento comum. Jake enfrentaria os outros alunos na academia, cada um especialista em sua área. "Esta não é uma luta para provar sua força", explicou Chunky. "É um teste para ver se você consegue controlar seu corpo e sua mente." Jake assentiu, sabendo que o orgulho por si só não bastaria mais. Seu primeiro oponente era um jovem karateca rápido e preciso. No primeiro ataque, Jake tentou usar seus reflexos habituais de boxe, e foi imediatamente desequilibrado. O chute esquivado no último minuto o lembrou do quanto ele ainda tinha que aprender. Cada luta subsequente era uma lição. Um especialista em taekwondo o atacou com a velocidade da luz, um judoca tentou derrubá-lo e um especialista em kung fu testou sua coordenação e paciência. Jake falhou em todas as lutas, mas Chunky o lembrou de respirar, se concentrar e sentir o movimento em vez de reagir impulsivamente. Após uma série de derrotas humilhantes, mas recompensadoras, Jake ajoelhou-se ofegante, com o corpo coberto de suor. Chunky se aproximou e colocou a mão em seu ombro. "Entendeu agora? A vitória não vem da força, mas da disciplina. E cada fracasso é um tijolo na construção do seu verdadeiro potencial." Pela primeira vez, Jake sentiu uma profunda admiração por seu mestre. Ele entendeu que sua antiga arrogância era a barreira que o impedia de se tornar um verdadeiro lutador. Ao sair do tatame naquela noite, ele sabia que o verdadeiro teste seria ainda mais difícil: enfrentar um mestre experiente e descobrir se ele realmente havia absorvido tudo o que Chunky lhe havia ensinado. Com o passar das semanas, Jake progrediu rapidamente sob a tutela rigorosa de Chunky Norris. Sua técnica foi refinada, sua velocidade aumentou e sua mente tornou-se mais calma e clara. Mas Chunky sabia que o aprendizado de Jake não estaria completo até que ele enfrentasse um oponente capaz de realmente surpreendê-lo. Naquele dia, um visitante inesperado entrou na academia. Marcus Kane, um lutador lendário de outro país, conhecido por sua brutalidade e engenhosidade. Os boatos se espalharam rapidamente. Ninguém jamais durou mais de 2 rounds contra ele. Jake sentiu o coração disparar. Sua primeira sensação de puro medo em muito tempo. Chunky, ao seu lado, colocou a mão em seu ombro. "Lembre-se de tudo que aprendeu. Respire, observe e deixe seu corpo reagir antes da sua mente." A luta começou. Marcus atacou sem aviso, misturando socos, chutes e arremessos surpreendentes. Jake teve que recorrer a tudo que Chunky lhe ensinara. Esquivas precisas, timing perfeito, respiração controlada. Cada movimento era calculado, cada gesto cuidadosamente considerado. Apesar de sua coragem e técnica, Jake recebeu vários golpes poderosos. Ele sentiu seus limites, seu corpo tremeu e sua antiga arrogância queria retornar para salvá-lo. Mas ele se lembrou das palavras de Chunky: "Força sem disciplina não é nada." Quando Marcus lançou um ataque final impressionante, Jake, em um movimento instintivo aprendido ao longo das semanas, contra-atacou com uma precisão que ninguém acreditava ser possível para ele. Marcus perdeu o equilíbrio, surpreso com a fluidez e a velocidade do ataque. A luta terminou com esse gesto, marcando uma vitória simbólica para Jake. Sem fôlego, mas orgulhoso, ele olhou para Chunky. "Você progrediu", disse Chunky simplesmente. "Mas o verdadeiro aprendizado nunca termina. Não é a vitória que importa, mas como você aprende com cada experiência." Jake entendeu então que se tornar um verdadeiro lutador significava não apenas dominar seu corpo, mas também compreender sua mente e humildade. E ele sabia que novos desafios, ainda mais difíceis, o aguardavam. Após o confronto com Marcus Kane, Jake se sentiu invencível, mas essa confiança recém-descoberta era frágil. Chunky Norris sabia que a maior batalha de Jake não era contra um oponente externo, mas contra sua própria insegurança e impaciência. Certa manhã, outra aluna chegou à academia, Helena Vargas, uma jovem lutadora formidável, conhecida por sua velocidade e inteligência tática.
Ela havia estudado diversas artes marciais e era capaz de antecipar os movimentos de seus oponentes com uma precisão impressionante. Pela primeira vez, Jake sentiu uma sensação de desconforto. Você precisa entender uma coisa, disse Chunky antes da luta. Nem sempre é o mais forte que vence. Às vezes, é aquele que mantém a calma sob pressão. A luta começou. Helena esquivou-se facilmente dos golpes de Jake, colocando-o em posições incômodas e forçando-o a reagir. Cada ataque parecia antecipado, cada movimento previsível rebatido. Jake sentiu sua mente vacilar. Seu orgulho de ontem, sua confiança recém-adquirida, tudo parecia ruir. Mas Chunky, da beira do tatame, gritou. Lembre-se do seu treinamento. Respire, analise, encontre a fraqueza. Jake fechou os olhos por um momento, desacelerando a respiração. Relembrou cada lição, observação, timing, fluidez, autocontrole. Percebeu então que Helena não era invencível. Ela tinha padrões, hábitos que ele podia explorar. Em uma sequência calculada, Jake usou sua velocidade e precisão adquiridas para contra-atacar Helena. Desta vez, ele não apenas atacou com força, ele usou a energia do ataque de Helena contra ela, desestabilizando-a e conquistando o ponto crucial. Sem fôlego, mas com a mente lúcida, Jake compreendeu uma verdade crucial. Confiança por si só não bastava. Era preciso uma combinação de disciplina, paciência e humildade para superar os oponentes, especialmente aqueles que pareciam invencíveis. Chunky, com um leve sorriso, aproximou-se. Hoje você aprendeu algo mais importante do que qualquer técnica. Você aprendeu a lutar com a mente, não apenas com os punhos. Jake sentiu que um novo capítulo em seu aprendizado havia começado e que nenhuma arrogância poderia guiá-lo cegamente novamente. Nas semanas seguintes, Jake continuou seu treinamento intensivo com Chunky Norris. Cada movimento, cada respiração, cada esquiva se tornou mais natural, mais preciso. No entanto, Chunky sabia que o verdadeiro teste de Jake ainda estava por vir. Esse teste não viria de outro lutador comum, mas de uma situação em que tudo o que ele havia aprendido seria posto à prova simultaneamente. Uma noite, quando o ginásio estava quase vazio, Chunky o fez sentar. Amanhã, você enfrentará alguém que não pode subestimar. Será uma simulação realista, onde você terá que lutar contra um oponente experiente, mas também lidar com o estresse, a fadiga e imprevistos. Jake sentiu uma mistura de excitação e medo. Era isso que ele esperava e temia ao mesmo tempo. Ele havia progredido, mas sabia que desta vez não podia confiar apenas na técnica. Sua força mental e paciência seriam cruciais. No dia seguinte, em um tatame transformado em arena, seu oponente foi revelado. Um especialista em artes marciais mistas conhecido por sua força física e velocidade. Desde o início, a luta foi intensa. Cada ataque de Jake era rebatido com precisão, e cada esquiva exigia extrema concentração. Ele levou vários golpes, e seu corpo começava a se cansar. Mas desta vez, algo havia mudado. Jake não entrou em pânico. Respirou fundo, analisou cada movimento e usou a estratégia que Chunky lhe ensinara. Deixar o oponente revelar seus padrões e então atacar no exato momento em que ele estivesse vulnerável. Chegou o momento crítico. Seu oponente tentou um golpe poderoso que poderia facilmente tê-lo nocauteado. Instintivamente, Jake se esquivou, girou e aproveitou o impulso do oponente para desequilibrá-lo. Com uma sequência precisa e controlada, ele conseguiu neutralizar o ataque, marcando um ponto de virada na luta. Ao final do round, ambos os lutadores estavam exaustos. Jake, ofegante mas de pé, olhou para Chunky, que assentiu em aprovação. Hoje você enfrentou mais do que força bruta. Você enfrentou dúvida, fadiga e medo. Você está se tornando um verdadeiro lutador. Pela primeira vez, Jake sentiu orgulho não da vitória, mas de ter superado suas limitações e se dominado. Ele entendeu que o caminho ainda era longo, mas que estava pronto para os desafios futuros, maiores e mais imprevisíveis. Após meses de treinamento rigoroso, Jake começava a dominar a arte de combinar força, técnica e força mental. Mas Chunky sabia que o próximo desafio não seria apenas físico. Era a hora de Jake enfrentar um oponente que desafiaria suas emoções tanto quanto suas habilidades, alguém com laços com seu passado. Uma noite, quando o ginásio estava silencioso, Chunky gritou para ele. Amanhã, você não estará lutando apenas para testar seu corpo. Você estará lutando para entender algo sobre si mesmo. Jake franziu a testa, intrigado mas confiante. No dia seguinte, o oponente foi revelado. Michael Rivers, seu antigo rival do ensino médio, aquele que o havia humilhado publicamente em competições de boxe. Michael havia continuado a treinar e agora possuía um domínio impressionante das artes marciais mistas. Jake, disse Michael, aproximando-se, com um sorriso irônico no rosto.
Eu estava me perguntando quando você estaria pronto para me encarar de verdade. A luta começou e desde os primeiros segundos, Jake sentiu a tensão emocional tomar conta dele. Cada golpe atingia não apenas seu oponente, mas também suas memórias acumuladas de humilhação e raiva. A princípio, ele deixou que essas emoções guiassem suas ações, desperdiçando tempo e energia. Chunk observou atentamente. Você deve aprender a lutar sem deixar que a raiva o guie. Use-a, mas não deixe que ela o controle. Respirando fundo, Jake se concentrou. Relembrou cada lição. Humildade, paciência, controle e precisão. Seus movimentos tornaram-se fluidos, antecipando os ataques de Michael sem deixar que a emoção o dominasse. Em um momento crítico, Michael lançou um combo rápido e poderoso, na esperança de explorar a raiva de Jake. Mas Jake, calmo e concentrado, esquivou-se e contra-atacou com uma precisão surpreendente. Conseguiu desequilibrar o oponente, demonstrando não apenas sua força física, mas também sua maestria mental. No final da luta, Michael, sem fôlego e impressionado, estendeu a mão. Eu não esperava por isso. Você mudou, Jake. Jake percebeu que aquela luta não era apenas uma vitória física, mas uma vitória sobre si mesmo, sobre suas dúvidas e ressentimentos do passado. Ele entendeu que o domínio das artes marciais não residia apenas na força, mas na capacidade de se controlar, de compreender as próprias emoções e de agir com lucidez. Chunk, ao seu lado, sorriu levemente. Hoje você realmente começou a se tornar um mestre, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Jake sabia que novos desafios ainda mais formidáveis o aguardavam e que ele precisava continuar se superando para alcançar o verdadeiro ápice. Poucos meses depois de superar seu passado, Jake recebeu um convite inesperado, um torneio oficial reunindo os melhores lutadores do país. Chuck Norris lhe explicou. Este torneio não testa apenas suas habilidades físicas. Ele testa sua resistência, sua estratégia e sua mente. Cada oponente será diferente, e você terá que se adaptar. Jake sentia excitação e tensão ao mesmo tempo. Era sua chance de mostrar tudo o que havia aprendido, mas também sabia que cada erro poderia lhe custar caro. No dia do torneio, a arena estava lotada, as arquibancadas fervilhavam de energia e expectativa. A primeira luta de Jake o colocou contra um especialista em kickboxing conhecido por sua velocidade incrível. Desde o início, Jake aplicou a disciplina ensinada por Chunk: esquivas precisas, ataques calculados e antecipação de movimentos. Após vários rounds intensos, ele venceu a luta com um movimento estratégico e perfeitamente executado. A segunda luta foi ainda mais difícil. Seu oponente era especialista em judô, usando golpes e imobilizações complexas. Jake sentiu a fadiga aumentar, mas concentrou-se no equilíbrio, na respiração e na estratégia de contra-ataque que aprenderá com Chunk. Cada movimento foi preciso, cada decisão calculada, e ele finalmente neutralizou o oponente com uma combinação inteligente. À medida que o torneio avançava, as lutas se tornavam mais intensas e exigentes. Jake enfrentava diferentes estilos: karatê, kung fu, artes marciais mistas, cada um apresentando um novo desafio. A fadiga e a pressão aumentavam, mas Jake se lembrava dos ensinamentos de Chunk: paciência, disciplina e controle emocional. Na semifinal, seu oponente foi um campeão experiente apelidado de O Tigre, conhecido por sua brutalidade e astúcia. A luta foi acirrada. Jake recebeu golpes poderosos e sentiu seus limites físicos e mentais serem testados. Mas ele se concentrou, analisou os movimentos do oponente e finalmente encontrou a brecha que lhe permitiu vencer a luta. Ao final do dia, Jake estava exausto, mas vitorioso. Ele havia conquistado sua vaga na final, provando não apenas sua força física, mas, mais importante, sua maestria mental e emocional. Chunk se aproximou, orgulhoso. Você sobreviveu a este torneio porque aprendeu a combinar técnica, inteligência e paciência. Mas a verdadeira final lhe mostrará que a maior batalha muitas vezes é contra você mesmo. Jake então entendeu que o teste final não seria simplesmente uma luta contra um oponente, seria o desafio final de sua transformação. O dia da final do torneio havia chegado. A arena estava lotada, os espectadores em frenesi. Todo lutador sonhava em ganhar o título, mas para Jake aquela luta representava muito mais do que uma simples vitória. Era o ápice de meses de treinamento, disciplina e autocontrole. Seu oponente, Viktor Dragunov, um lutador lendário do exterior, conhecido por sua força, astúcia e sangue frio. Sussurros na arena falavam de um duelo desigual, já que Viktor parecia invencível. Jake, no entanto, lembrou-se das lições de Chunk: força bruta nunca é suficiente. Paciência, observação e controle fazem toda a diferença.
Desde os primeiros segundos, Victor lançou uma série de ataques rápidos e poderosos, buscando testar o tempo de reação de Jake. Mas desta vez, Jake estava pronto. Ele se esquivou com fluidez, analisando cada movimento e cada respiração do oponente. Sua disciplina mental lhe permitiu manter a calma, apesar da pressão e do cansaço. A luta durou vários rounds intensos. Victor ocasionalmente conseguia acertar Jake, mas nunca o desestabilizava completamente. Jake contra-atacava com precisão, usando não apenas sua força, mas também sua estratégia e domínio das artes marciais. Em um momento crítico, Victor tentou uma combinação espetacular para surpreender Jake. Em uma fração de segundo, Jake usou uma combinação de esquiva, pivô e contra-ataque que havia aprendido com Chunk. Victor perdeu o equilíbrio, e o golpe final de Jake selou a vitória. A arena explodiu em aplausos. Jake, ofegante mas de pé, ergueu as mãos. Não foi apenas uma vitória sobre o oponente, mas uma vitória sobre si mesmo. Suas dúvidas, medo e arrogância haviam se transformado em força, disciplina e verdadeira confiança. Chuck Norris deu um passo à frente e colocou a mão em seu ombro. Hoje, você provou que não é apenas um lutador talentoso. Você é um verdadeiro mestre, capaz de controlar seu corpo e sua mente. Mas lembre-se, o caminho para a maestria é infinito. Jake entendeu que aquele torneio era apenas um passo. Cada luta, cada lição e cada desafio haviam forjado seu caráter. Ele não era mais o jovem boxeador arrogante que zombava dos mestres. Ele havia se tornado um verdadeiro guerreiro, pronto para novos e ainda maiores desafios. Poucas semanas após sua vitória no torneio, Jake estava no mesmo ginásio onde tudo começou. Mas ele não era mais o jovem boxeador arrogante que zombava de Chuck Norris. Cada cicatriz, cada golpe sofrido e cada lição aprendida haviam esculpido não apenas seu corpo, mas também sua mente. Chuck se aproximou, seu olhar gentil mas penetrante. Olha só para você, Jake. Você não é o mesmo rapaz que era quando chegou aqui. Você aprendeu a lutar, sim, mas mais importante, você aprendeu a se conhecer. Jake sorriu, percebendo que não buscava mais validação por meio da vitória ou do reconhecimento dos outros. Seu orgulho havia evoluído. Agora se baseava em disciplina, maestria e humildade. Para completar seu treinamento, Chuck propôs um último exercício, uma luta simulada, mas desta vez Jake precisava ditar o ritmo, entender cada movimento e guiar o oponente com precisão e respeito. Não se tratava de vencer, mas de demonstrar o equilíbrio perfeito entre técnica, mentalidade e ética marcial. A luta começou, fluida e harmoniosa. Jake antecipou os movimentos, corrigiu seus erros em tempo real e respeitou o espaço e a segurança do oponente. Cada movimento era deliberado, cada respiração sincronizada. Ele sentia controle total sobre seu corpo e mente, e uma sensação de paz o invadiu. No final, Chuck colocou a mão no ombro de Jake e disse: "Você conquistou o que poucos alcançam. Você não é apenas um lutador, você é um mestre. Mas lembre-se sempre, a verdadeira força reside na humildade e na vontade de aprender, mesmo após a vitória." Jake olhou ao redor da academia, dos sacos de pancada, dos tatames, e se lembrou do jovem arrogante que havia zombado de Chuck Norris alguns meses antes. Um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Tudo havia mudado, e ele sabia que aquele caminho para a maestria nunca terminava. Ao sair da academia, Jake sentiu uma certeza dentro de si de que estava pronto para quaisquer desafios que surgissem, não para provar sua força, mas para continuar a crescer, aprender e inspirar aqueles que viriam depois dele. E nas sombras, Chuck Norris observava seu pupilo, com um leve sorriso nos lábios, sabendo que o mundo acabará de ganhar um verdadeiro mestre.